Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Nesses tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo, vamos tratar aí de um tema aí inusitado, que é justamente aí as oportunidades que o cultivo do cânhamo pode trazer aí para a agricultura brasileira. Vamos entender melhor isso e para falar com propriedade sobre o assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber nesta edição do Agropapo o Marcelo Greco, diretor aí de desenvolvimento do The Green Hub. Marcelo, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Prazer é meu, Ronaldo. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência. Muito bem. Para a gente começar, Marcelo, queria que você desse uma brevíssima palavra aí de quem que é o Green Hub aí. É uma aceleradora aí de projetos? O que seria de fato? Então, a The Green Hub é hoje sim uma aceleradora como core business, né? Mas nós iniciamos há 4 anos atrás fomentando, trazendo esse assunto cannabis, cânhamo para o Brasil, né? Que era uma novidade aí. Então, nós começamos difundindo esse mercado, aí nos posicionamos como aceleradora, aceleramos nosso primeiro projeto, que é um projeto de redes de clínicas, muito focado para o medicinal, e agora a gente está expandindo, né? O pós-Covid agora se intensificou o assunto cânhamo no mundo, não só, está chegando agora no Brasil, então tem muitas nações já apostando nesse novo cultivo, até para tirar os seus países de recessões, né? Então você tem o Líbano aí investindo, e com essas mudanças que o mundo teve, nós aqui internamente na empresa também estamos colocando o olho, né? E iniciamos um fomento. Inclusive, na nossa próxima chamada de startups agora, que já iniciou esse mês e vai até o final de novembro, a gente quer incluir startups aí de agrotech, para a gente começar realmente a fomentar esse assunto que eu acho de extrema importância para o nosso país. Legal, meu caro. Bom, e agora indo direto ao assunto aí, como é que é justamente essa história ou essa barra aí, oportunidade aí do cultivo do cânhamo pode aí, de certo modo, promover uma revolução agrícola aí no Brasil? Como é que é isso, Marcelo? Eu acredito, eu acho que os nossos governantes deveriam começar a ficar de olho, né? A gente fala que é a planta do futuro, né? Eu particularmente venho estudando muito, escrevendo bastante sobre o assunto, e o cânhamo nada mais é do que a planta da cannabis, né? Da cannabis sativa, e aí você tem 2 tipos de cannabis hoje, para simplificar o assunto, né? A gente tem mais, mas para simplificar, você tem uma planta com alto CBD e baixo THC, o THC sendo a molécula psicoativa, né, da cannabis, né, é o canabinoide, é o único canabinoide dos 100 canabinoides na planta da maconha que é psicoativo. Então, se você tira ele da história e você tem uma planta com alto grau de CBD ou outros canabinoides, você tem a planta de cânhamo, né? Quando você fala de uma planta com alto teor de THC, você está falando da planta maconha, né? Então, o intuito aqui não é deixar a planta maconha como vilão, mas o THC muito mais usado para uso adulto em alguns países e para fabricação de medicamentos. Tirando isso, você tem o cânhamo, que é uma planta completa, é uma planta que você pode utilizar da ponta, né, até a raiz dela, todas as folhas, todas as partes da planta você pode utilizar. E é uma planta que você pode dividir você pode dividir ele em várias linhas, em várias frentes de atuação, né? Você pode atuar numa frente industrial, por exemplo, né? Desenvolvendo produtos como, né, biocombustível, bioplástico, produtos têxteis. É uma das fibras, a fibra mais resistente do mundo, né? Então já foi utilizado para as velas, para as caravelas que descobriram as Américas, já eram feitos de cânhamo. Então você tem um tecido muito forte, né? A Levi's utiliza parte, né? Uma porcentagem de cânhamo nos seus jeans, enfim. Então toda essa área industrial muito forte para ser atuado. Você vai também para um lado que a gente pode utilizar, que a gente chama de saúde e bem-estar. Então, difundindo alimentos, né, infusão de bebidas, infusão em água, infusão em comidas. Você pode utilizar sementes para óleo, para azeites. Ela é uma proteína muito forte.
Então, assim, cosméticos, né? Você pode utilizar ela de uma série de jeitos e até o CBD que a gente conhece, que é hoje o que está em pauta. Então, o CBD ele é um canabinoide que não contém THC, ele é extraído do cânhamo. Então, também utilizado, dependendo do lugar, ele não é um remédio, ele é um suplemento. Né? No Brasil, Uhum. hoje, ele é tido como remédio, mas ele é um suplemento. Tá. Aí a gente vai Agora, para o lado. não querendo Ele vai te para o lado cortar, mas farma, pode certo. falar. Não, eu ia fazer um gancho justamente mais voltado a essa aplicação agrícola e tudo, né? Existem algumas experiências que você estava me contando um pouquinho antes aqui da gente começar a nossa entrevista, justamente que já foram ou estão sendo desenvolvidas assim em alguns países, no sentido que mostra que o cânhamo é um bom cultivo, assim, por exemplo, a prevenção de erosão, limpeza do solo, é nesse aspecto? Nesse aspecto também. Então, tudo que eu venho falando é exatamente isso. Tudo ele começa como uma commodity, né? Ele é uma planta, né? Então você precisa de uma agricultura muito forte para comprar tudo, para desenvolver tudo isso que eu falei. Você precisa disso. E realmente, ela, além de ter todas essas aplicações que eu venho falando, né? Ela está sendo utilizada exatamente para isso, né? Existe um estudo já que se você plantar, por exemplo, cânhamo em Chernobyl, ele vai fazer a limpeza completa daquela região que está contaminada em até 5 anos, né? Então, a raiz dela é muito forte, exatamente isso, né? A planta é utilizada até para fazer, né, o biochar, que se fala, né, que é um tipo de carvão para limpeza, para filtragem de águas, para filtragem de ar, né? Então, ela pode ser utilizada para liberação, né, também para liberar mais CO2, captar mais CO2. Então, assim, desse lado de sustentabilidade também. E aí, quando você aplica isso a produtos, por exemplo, por que não utilizar, né, talvez diminuir um pouco o algodão e utilizar um pouco do cânhamo? Exatamente pelo tanto de água que você precisa utilizar para cada um. Né? Então, a utilização de água é menor. Né? Para você fazer, por Uhum. exemplo, um concreto de cânhamo, você utiliza também menos água, você utiliza cal, você utiliza menos água. Então, assim, é um produto que, além de desenvolver tudo isso que eu falei, ele também tem uma aplicação sustentável muito grande. Perfeito. E como é que é justamente a questão regulatória em outros países? E aí, já aproveitando, como é que está esse estágio aqui no Brasil em termos de liberação do cultivo? Ele está andando muito bem globalmente, né? Hoje você tem os Estados Unidos que tem a Farm Bill, que se fala, né? Que é a lei que o Trump assinou, que liberou federalmente o plantio de cânhamo nos Estados Unidos, porque a maconha, ao contrário disso, ela é liberada estadualmente, então ela não é liberada a nível federal, e o cânhamo, sim, ela é liberada a nível federal, então com um crescimento muito grande, os Estados Unidos se posicionando entre os top 5. Você tem o Canadá também com uma resolução federal, a China, né, por não até uma surpresa por não se envolver com drogas, né, exatamente pelo cânhamo não ter efeito psicoativo também é o maior produtor hoje. E você tem alguns vizinhos nossos aqui, né? Então você tem o Equador hoje plantando e utilizando muito para alimentar camarão, que eles têm lá né, esse mercado de camarão muito grande. Você tem o Chile também com uma liberação federal alimentando salmão com a semente do cânhamo. O Paraguai recentemente está liberando o cultivo, o Uruguai também recentemente liberando. Então você tem muitos países e no Brasil hoje o que a gente tem, né? A gente tem a PL 399, né? Que chegou na mão do Rodrigo Maia esses dias e assim ele não ainda existe uma luta, um estigma muito grande por ela estar Uhum. relacionada com a cannabis, né? Com a maconha. Então, assim, você tem partidos contra, partidos a favor, então que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para que isso se torne lei. Né? Então, ele é um projeto muito bem elaborado, um projeto muito robusto, mas que agora desceu um pouco na lista de votação lá do Congresso, mas eu acredito que logo, logo isso volte à tona. Tá? O que Tá. acontece é que, enquanto isso, né, o que acontece muito pelo mundo é que 90% de tudo que está acontecendo, né, fora esses países que eu comentei que estão tendo leis, é que você consegue plantar por judicialização. Né? Então, muitos outros países que não têm leis, né, federais para o cultivo do cânhamo estão conseguindo fazer esse cultivo através de judicialização. E eu Uhum. acho que o Brasil vai por esse caminho também. Tem coisa para acontecer aí
eu estou observando que a gente logo em breve teremos aí alguns, nem que sejam pequenos cultivos, mas teremos alguns cultivos de cana. Tá, mas temos, assim, vamos dizer, projetos que estão, entre aspas, represados e que, dependendo de uma regulamentação, já poderiam começar num curtíssimo espaço de tempo? Eu acho que principalmente na área das startups, né? Eu vejo muitas startups, é o ecossistema que eu circulo, por mais que a gente tenha um foco na cannabis global, nós somos uma aceleradora, né? Então, nós aceleramos projetos de startup. E eu já venho tendo acesso a projetos muito interessantes, né? Projetos do concreto de cânhamo, que seriam os blocos, né? De concreto, que já são projetos em andamento. Você tem um projeto de uma consultoria que eu estou fazendo, um projeto para têxtil, né? Que são muitos projetos que não vão parar porque, né, vai iniciar como importação, né? Mas que se a gente começasse a ter uma legislação que permitisse o cultivo, poxa, a gente é exatamente isso, né? A gente liberaria aí principalmente esses projetos tecnológicos, né? E até assim na fabricação, né, de outros insumos, assim, eu acredito que uma liberação desse plantio traria muitos benefícios para o país. Certo. Esse projeto de lei, você sabe de quem é a autoria dele? Ele é do Paulo. Os principais são o Dutti e o Paulo Teixeira. Tá. Né? O deputado Dutti e o deputado Paulo Teixeira. É um projeto que já vem há algum tempo, eles tiraram, né? Um projeto de 2015 que está vindo de novo agora. Então, assim, ele está sendo muito, né, muito bem estudado, né? Não é um projeto à toa, eles se envolveram, viajaram, pesquisaram, estudaram, tiveram acesso a dados. Então, foi um projeto muito bem elaborado pelos deputados que merece uma atenção especial. Legal, Marcelo. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa, contando justamente aí sobre uma oportunidade aí que certamente vai acontecer aqui no Brasil e com altos impactos aí positivos para a agricultura brasileira, no desenvolvimento de uma nova cadeia produtiva, por exemplo. E eu quero pedir a gentileza de você poder deixar os seus contatos, quais que você quiser, para quem quiser mais informações aí do Green Hub. Por favor, nosso site é o www.thegreenhub.com.br. O meu e-mail é marcelo.greco, com 2 Cs, GRSCO, @thegreenhub.com.br. Portas abertas para qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida. Nós realmente temos um foco, né? A The Green Hub tem um foco muito forte exatamente nisso, né? Com dados. A gente iniciou a nossa empresa fazendo uma parceria com uma empresa chamada New Frontier, nos Estados Unidos, onde nós lançamos 2 relatórios, o potencial da cannabis no Brasil e na América Latina. Quem quiser acesso a esses relatórios, pode me mandar um e-mail que eu compartilho. Legal, meu caro. Dado o recado, tendo novidades aí, o espaço está aberto, é só voltar. Muito bem. Joia, Ronaldo, muito obrigado. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da AltV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.